Antes da gente começar aqui, né, hoje eu vou falar sobre controle do comportamento e só uma pincelada sobre uma área que é uma área de fronteira do conhecimento nessa área de comportamento animal, que é esse embasamento neurológico. Eu podia também agregar isso, né, um embasamento fisiológico e tudo, mas nós não temos tempo ao longo do semestre para pegar uma área que na verdade é toda uma disciplina nova, que é essa questão neurológica e fisiológica, como é que isso embasa na evolução do comportamento. Mas antes de eu começar a falar sobre essa aula, tem alguma dúvida, alguma coisa assim que não está clara? Fale. Professora, não eu cheguei atrasada e vocês estavam falando sobre comportamento de forrageamento? A senhora quer explicar o que é? Forrageamento é alimentação, né? Quando o animal vai forragear, ele vai se alimentar. Então é o termo mais biológico, só para... Não necessariamente forragear pode ser qualquer tipo de alimentação. Mas, na verdade, eu não sei bem por que é que a gente adotou esse termo há tantos milhões de anos atrás, na área biológica, mas quer dizer simplesmente forrageamento é alimentação, tá? Então, hoje eu vou falar sobre essa parte dos mecanismos neurais, mas eu queria lembrar vocês que no final dessa primeira aula, então, nós vamos sortear aqueles artigos que estão no site que são para embasar a apresentação dos grupos. Não tem mimimi, o que for sorteado é sorteado, a não ser que sobre, tá? Se sobrar alguma das tirinhas aqui dos artigos, eu não me lembro quantos grupos foram, tá? No final, eu acho que eu separei 18, tem mais artigo do que grupo, né? Então, se o grupo ficar muito infeliz com isso daí, a gente tendo algumas tirinhas no final, a gente pode ver, ok? Então, o que é que eu quero apresentar para vocês nessa aula? Então, é uma breve introdução aos aspectos neurais que dão, então, origem a alguns comportamentos. Como vocês vão ver, como isso aqui é uma área de uma amplitude enorme, e eu tenho que dizer que não é a minha escolha primária sobre o que eu gosto em comportamento. Eu acho que é importante eu abrir uma frestinha dessa porta, porque eu tenho certeza que tem gente que gosta disso aqui, desse tipo de trabalho. Então, para eles olharem e verem essas possibilidades. Então, eu vou só usar alguns exemplos para ilustrar o que é possível fazer dentro dessa área. Então, esses exemplos vão basicamente mostrar uma conexão entre o sistema nervoso e o comportamento. E é de uma complexidade muito grande, porque se você pensar bem, qualquer comportamento que você faça, desde, por exemplo, pegar um copo para beber água. Na verdade, antes da sua mão começar a mexer para você pegar esse copo, o seu cérebro já tomou conhecimento da sua vontade, já tomou uma decisão. Você nem sabe que ele já fez isso. Então, é de uma complexidade muito grande. Cada comportamentozinho desse, para destrinchar, é uma coisa que leva um investimento muito grande. Então, é só realmente uma frestinha que eu vou abrir aqui. E está realmente, como eu falei, na fronteira do conhecimento e comportamento. É uma área que requer muito financiamento, até complicado um pouquinho, talvez aqui no Brasil, até por causa disso. Então, é um negócio um pouco difícil. No livro do John Alcock, ele dá um exemplo curioso, aqueles de vocês que já puderam ler, né? Não sei se nas versões mais recentes ele dá esse exemplo, mas ele dá também coisas semelhantes em outras edições. Ele dá um exemplo, conta uma historinha sobre um macho de abelha. O John Alcock trabalha com invertebrados, né? Muito com abelhas. Ele conta uma historinha de um macho de abelha que pousou sobre o dedo dele e tentou copular com a ponta do dedo dele. Então ele conta essa historinha para exemplificar um conceito. Basicamente, a interpretação que você pode dar de um comportamento como esse. Se fosse só um macho, uma abelha um dia, talvez você pudesse falar alguma coisa. Bom, esse macho aí, né, vai ver que ele caiu da colmeia, pá, e bateu com a cabeça, então por isso que ele é tão estranho assim, e não está entendendo direito que a ponta do meu dedo não é uma fêmea. Mas se macho após macho tivesse esse mesmo comportamento, que tipo de conclusão que você vai ser levado a chegar com esse tipo de observação, tá? Eventualmente, eu acho que o que se chega é aquilo que a gente entende hoje em dia, que muitas vezes um comportamento tido como extremamente complexo, que seria realmente um macho escolher uma fêmea, tentar cópula, etc., às vezes até com um repertório ali, às vezes de corte, não necessariamente as abelhas, mas outros, é uma resposta comportamental complexa para o estímulo
que é muito simples. Aparentemente, né, o dedo ali tem alguma coisa muito particular que elicita esse tipo de comportamento de cópula. Então, ele propõe o seguinte, que o sistema nervoso da abelha tem umas regras operacionais distintas e que levam a esse comportamento. Então, por exemplo, ele sugere que o macho agarra um objeto de tamanho semelhante a uma fêmea. Subsequentemente, ele sugere então que receptores táteis vão gerar sinais sensoriais, né, que vão ser levados ao sistema nervoso, e essas mensagens vão ser traduzidas de alguma forma, isso aqui antes de se entender como é que poderia funcionar, mas vão ser traduzidas eventualmente para comandos musculares completos, que vão fazer com que aquela abelha agarre o dedo e tente copular. Tá? É curioso esse tipo de coisa aqui, porque isso aqui gera um monte de outras questões que a gente pode perguntar na natureza sobre o estímulo que leva a um certo comportamento qualquer. Eu me lembro quando eu era aluna de doutorado, estava fora, né, do Brasil, estava nos Estados Unidos, eu tinha um colega que trabalhava com anfíbios, e esses anfíbios, os sapos que ele trabalhava, ele me falou o seguinte, eu acho que os machos dessa espécie que eu estou trabalhando, eles escolhem fêmeas maiores para copular. Eu falei, bom, como é que você vai testar então isso no campo? Aí ele bolou um jeito muito simples, ele pegou uns balões de água, encheu os balões de água, eu falei, mas o que você está fazendo? Ele falou, não, eu vou simular umas fêmeas aqui. Eu falei, imagina se o macho vai achar que esses balões cheios de água são fêmeas. Ele olhou para mim, ele já estava no terceiro ano, né, do doutorado, eu era aluno de mestrado na época, ele olhou para mim com superioridade e falou, claro que sim. Eu falei, então isso eu quero ver. Aí eu fui para o campo com ele, e não é que funcionou? Tá? Então ele botava o saco lá cheio de água, o balãozinho cheio de água, empurrava aquele balãozinho, cutucava o macho rapidamente subia em cima do balãozinho de água, tentando fazer um amplexo. Às vezes ele soltava o balãozinho de água, e aí é que era o grande teste dessa história. Os balãozinhos maiores, os machos soltavam menos do que os balãozinhos menores. Tá? Então, esse tipo de observação leva a algumas conclusões. Primeiro, indica que o sistema nervoso, pelo menos no macho dessa abelha, também no caso desses sapos que o meu colega estudava, que o sistema nervoso do macho não é lá muito seletivo. Aparentemente são alguns estímulos cruciais só que são necessários. Então, assim, baseado nisso aqui, a gente sabe que estímulos e a resposta a esses estímulos, a gente tem que pegar comportamento por comportamento para tentar entender o que é que vai motivar a resposta motora. Então, essas observações geram estudos que tentam entender uma série de coisas, e aqui já num nível mais recente, mais avançado, né? Como, por exemplo, que as células nervosas, os neurônios, como é que esses neurônios ou redes neurais adquirem informações dos objetos do ambiente. Então, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados com estímulos sensoriais de um tipo ou de outro, todos os animais. Então, como é que nós absorvemos essa informação? A interface entre o mundo externo e o mundo interno de um animal. Como que esses neurônios, então, promovem comandos para o sistema nervoso? E, finalmente, como que o sistema nervoso como um todo gera respostas específicas? E, às vezes, respostas erradas, como é o caso desse macho de abelha tentando copular com um negócio que não vai levar ele a nenhum sucesso reprodutivo. Você pode perceber o seguinte, todas essas perguntas que eu coloquei aqui, elas começam com a palavra como. Então, nós vamos passar uma grande parte do resto da disciplina tratando de perguntas que se iniciam com porquê. O que não deixa de ser importante também eu apresentar, introduzir uma coisa aqui que tem a ver com mecanismos proximais, como que o comportamento é executado e não por que ele existe. Né? No caso aqui desse comportamento, a resposta do porquê que existe, eu acho que é clara para todo mundo, não é? Por que é que o macho copula? Por que é que uma fêmea copula? Por que um animal se alimenta? Né? Biologicamente a gente sabe qual é a resposta para isso. Alguns exemplos, então, que eu vou usar aqui hoje, só para tentar responder algumas dessas perguntas de uma forma muito simplificada, por exemplo, como que mariposas voando de noite detectam
e evitam morcegos que estão caçando essas mariposas. Tá? Nenhuma mariposa quer topar com um morcego na vida noturna dela. Outro exemplo, como que uma lesma marinha detecta e foge da estrela do mar? Lembra que eu dei esse exemplo na outra aula, né? Quando a lesma marinha se debate furiosamente, foge de uma estrela do mar, porque é o pior inimigo dela. Mas como que isso acontece? Quais são as sutilezas dessa resposta comportamental? E o terceiro exemplo que eu quero entrar mais em detalhe é como que uma topeira nariz de estrela detecta minhocas nos túneis que essas topeiras cavam, onde é absoluta escuridão, e no entanto ela forrageia, olha aqui aquela palavra, ela forrageia por minhocas nesses túneis escuros. Bom, o início aqui, só também relembrando essas duas pessoas super importantes, né? O início da compreensão entre a ligação do estímulo e da resposta comportamental, a teoria do instinto, né, que foi desenvolvida pelo Lawrence e pelo Tenbergen, eles propuseram que esses estímulos simples, então, ou seja, o ponto vermelho, aqui no caso foi o exemplo maior que eles deram, o ponto vermelho no bico dos pais, libera o comportamento complexo, que é o pedido do alimento do filhote, e esse, por sua vez, libera, então, o comportamento dos pais de soltar aquele alimento dentro da goela dos filhotes. Como que é mesmo o nome dessa interação simples aí de um... Como é que é? A sigla? PAF, tá? O padrão de ação fixa, né, que é essa integração entre um estímulo, um releaser qualquer, um estímulo sinal, e a resposta comportamental, tipicamente nesses casos mais inata, e naquela época chamada de instinto. Esse PAF, que é basicamente uma relação muito simples, geralmente entre estímulo e comportamento, e também rígida, entre esse liberador, o sinal visual, pode ser um sinal visual, na verdade pode ser um sinal tátil, pode ser um sinal acústico. No caso aqui do Lawrence e do Tenbergen, inicialmente, eles estavam trabalhando com sinais visuais. E a resposta comportamental, na verdade, por ser tão simples e tão rígido, é uma resposta comportamental que frequentemente ela pode ser utilizada ou parasitada por outras espécies, porque é uma resposta muito simples, resposta comportamental pode ser complexa, mas é um estímulo simples. Então, esse código aí pode ser quebrado. E eu vou dar alguns exemplos de como é que se quebra o código comportamental desse tipo. Então, são táticas que evoluem, né, em outras espécies para quebrar o código e para usar essas outras espécies de alguma forma. Então, o primeiro exemplo dessa quebra de código, que eu vou citar aqui, e tem muitos exemplos na natureza que são super interessantes de se entender, de se estudar. É uma borboleta maculinhal, como essa aqui, cujas larvas liberam um sinal químico que fazem com que algumas espécies de formiga captem essas larvas, em vez de comer essas larvas, utilizar elas como um recurso de alimentação, essas formigas carregam essas larvas de volta nos seus ninhos e lá as formigas tratam de cuidar dessa larva. Tá? Então, assim, se tornam babás da larva de uma espécie que nada tem a ver com a própria espécie delas. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Os pesquisadores iniciais, quando viram isso, obviamente, primeiro pensaram, não, essa formiga está levando a larva aqui porque ela vai comer essa larva, mas depois descobriram que não é o caso. A larva, na verdade, está parasitando essas formigas. E aí, mais recentemente, eles desenvolveram os estudos usando análise de cromatografia gasosa para entender o que é que estava levando essa formiga a ser tão boazinha com essa larva. E o que eles descobriram é o seguinte, então aqui nesse primeiro exemplo dessa cromatografia, cada pico aqui é um composto químico. Então eles fizeram uma análise da cutícula aqui da borboleta, então vocês podem ver quais são os compostos químicos aqui onde ocorreram esses picos, ou seja, isso aqui é o que ocorre também na cutícula dessa larva, quais são os compostos químicos que estão aqui na cutícula da larva. E aí, nessas duas formigas, Myrmica rubra e Myrmica ruginoides, a gente pode ver que esses picos de compostos químicos que ocorrem também na cutícula dessas formigas coincidem
com essas da borboleta aqui. Mas, na verdade, seria o contrário, né? É o da borboleta que acabou evoluindo para coincidir com as da formiga. Já essa formiga aqui, Myrmicus scabrinoides, não tem esses fios. E aqui está uma formiga que não é tapeada pela larva, tá? Então, basicamente, o que acontece? A quebra de código aqui foi feita pela imitação química de compostos que estão na cutícula dessas formigas. Então, evoluiu nessa borboleta aqui uma imitação mímica, né, química, para quebrar o código da formiga. E a formiga, então, quando ela pega essa larvinha debaixo do braço e carrega, ela acha que ali está uma formiga. E esse é o único indicador para liberar esse tipo de comportamento de cuidado. Parece que não interessa que ela está apalpando ali uma larva que não se parece em nada com uma formiga. Não tem mais nenhum elemento aqui visual ou aparentemente químico, nada que vá mostrar para essa formiga que ali, o que ela tem ali é uma larva de borboleta e não uma formiga que está precisando de cuidados. Então ela arrasta de volta e tratam de cuidar dela. Professora, você já viu o documentário do BBC que fala sobre essa borboleta? Não. Tem uma vespa que parasita a borboleta. Sim, vespas com larvas que botam ovos. Hoje em dia a gente sabe que tem milhões, né, de exemplos exatamente desse tipo de parasitismo de uma espécie com relação a outra. Então ela procura os formigueiros que tem larva para botar o ovo dentro da pupa de borboleta. Eu acho assim que hoje em dia uma das grandes coisas, por isso que eu falo para vocês, que vocês não devem usar suas aulas aqui como fonte de informação, porque hoje em dia tem se vocês baterem qualquer palavra que está aqui nesse slide texto no Google, né, vocês vão achar filmes, vão achar palestras, vão achar muitas coisas interessantes. Então, oi. Professora, quando eu uso um feromônio sintético, por exemplo, eu estou fazendo uma quebra de código. Se você está usando Um feromônio sintético para gato, sim, é uma quebra de código. Quando você usa alguma coisa desse tipo, você está passando por cima, digamos, de outros estímulos possíveis que poderiam ser usados, indo direto naquele estímulo que às vezes liga ao comportamento que é automático, né? Sim. Professora, o código seria o comportamento padrão do animal? O código aqui, que é o negócio, é o estímulo e a resposta. Então, é o FAP, na verdade. Essa ligação de estímulo e uma resposta automática é o código. Quando você quebra o código, quer dizer, em termos biológicos evolutivos, o que está acontecendo aqui é que numa outra espécie evolui uma resposta, também um comportamento, então evolui a morfologia ou alguma coisa que entra no meio ali daquela relação e quebra aquele código. Ou seja, não é esse comportamento da formiga que tipicamente levar uma coleguinha que está machucada, alguma coisa de volta para o ninho, né, que tem essa resposta dela, está ligado ao próprio sucesso daquela colônia, daquelas formigas, aqueles indivíduos. Quando um indivíduo de uma outra espécie quebra o código, isso aqui não eleva o sucesso reprodutivo da formiga. Então, por isso que é uma quebra de código. Vamos ver algum outro tipo de quebra-código que eu já comentei aqui com vocês, mas agora eu estou dando esse nome, né? Que é o que acontece nos exemplos que eu dei de parasitas sociais em aves. Então, geralmente, a quebra de código está ligada ao parasitismo de alguma forma. O parasitismo nesse sentido de uma espécie usar uma outra espécie. Para aumentar o próprio sucesso reprodutivo e não o da outra espécie, tá? Então, a quebra de código em parasitas sociais, né, em aves como cuculídeos, chupins, etc. No caso aqui, esses filhotes aqui de cuculídeos, etc., a quebra de código aqui acontece porque aqueles hospedeiros, os pais, o código ali para eles alimentarem, por exemplo, os filhotes é muito simples. O código quando um filhote sai da casca, e muitas vezes ele precisa ver uma quebrinha, né, de casca acontecendo, e aquele filhote mete a cabeça para fora e abre o bico pela primeira vez, o código ali é simples. Um bico aberto, preciso botar comida lá dentro.
verdade é que o bico do cuculídeo geralmente é muito maior do que o dos filhotes do próprio hospedeiro. Então nós temos exemplos, inclusive observações casuais de alguns pesquisadores. Um exemplo que foi dado nesse caso de uma ave que estava alimentando os filhotes no ninho, tudo normalzinho, os filhotinhos abriam, né, a boquinha, jogava comida e de repente na volta para o ninho o pai viu um peixe numa lagoazinha que subiu e, né, alguns peixes respiram o ar mesmo e abriu a boca na tona da água ali, abriu a bocona e era uma boca grande. O passarinho falou, opa, uma boca que grande, enorme, foi lá e jogou a comida ali dentro, tá? O que aconteceu nesse momento? Este peixe falou, opa, tá coisa boa aqui, não sei o que aconteceu, mas eu ganhei uma comidinha. O peixe voltou ali e abriu a boca de novo. Os filhotes desse passarinho morreram. Porque o passarinho só conseguia enxergar aquela boca enorme e jogava toda a comida pro peixinho, tá? Então, assim, uma quebra de código que não foi nem evolutiva, foi uma quebra de código casual, por acaso que aconteceu. E quebras de códigos ocorrem o tempo todo, né? A gente, revista Playboy ou Playgirl, é uma quebra de código, tá? Quebra de código na nossa espécie. Olha só, nossa espécie tem um cérebro enorme, cognitivo, etc. Todos os anúncios que a gente vê que usam alguns elementos visuais, estímulos visuais que são importantes na nossa espécie, são quebras de código. Quer ver um outro exemplo? Hoje no Chile, agora eles proibiram de colocar em caixas de cereais e comidas porcarias, basicamente comidas porcarias. Eles proibiram agora de colocar imagens de super-heróis, tá? Por quê? Porque é uma quebra de código para criança, o estímulo visual para comer aquele troço, usando uma imagem que é interessante para a criança. Então, toda essa parte de anúncios, né, que dizem respeito à nossa espécie, que focam na nossa espécie, usam essa estratégia de quebra de código. Então, é sempre bom saber, né? E a outra coisa interessante aqui, além da boca grande, etc., mas existem, dependendo da espécie que você está falando aqui, do cuculídeo e do chopin, existem características bem específicas que são mimetizadas. Muitas vezes o ovo é um mímico do ovo do hospedeiro, às vezes o tipo de barulho, o som que o filhote emite também é uma imitação. Às vezes a boca, quando o filhote cuculídeo abre a boca, ele tem as mesmas marcações internas na boca que os filhotes de hospedeiro, só que maiores. Então tudo isso são elementos que ajudam a quebrar o código. Então, vamos falar um pouquinho do comportamento. Então, se a gente entende que tem essa relação entre o estímulo e a resposta comportamental, a gente começa a cavar um pouco mais, de forma um pouco mais profunda, para entender quais são esses mecanismos, então, que são responsáveis pela percepção do ambiente, né? Como que geram respostas, etc. E também, uma vez entendendo para uma espécie, ou duas ou três, a gente começa a chegar ao entendimento que a maior parte das espécies tem mecanismos que são bastante parecidos, pelo menos o basicão ali é bem similar. Vou apresentar vocês a um pesquisador que foi um dos primeiros que fez essa ligação entre um estímulo e a resposta motora de alguma espécie, né? Que é o Kenneth Roeder, que morreu em 79. E ele foi um pesquisador que iniciou esse estudo, essa linha de estudo, primeiro focando em mariposas noctuídeas e essa questão de fuga dessas mariposas de morcegos. E como qualquer grande estudo, às vezes, que se inicia, tem às vezes um começo muito simples, que se baseia sobre a própria percepção, falando em percepção, né, do pesquisador sobre o seu ambiente. Então, um texto que ele colocou nas escritas que ele fazia sobre o que ele gostava de fazer, ele falou isso aqui: uma quantidade mínima de iluminação, uma lâmpada de 100 watts com refletor, boa dose de paciência e repelente de mosquitos.
Ele estava falando sobre observação, ele não falou que também tinha uma cerveja. Então, isso é que ele fazia na casa dele, na varanda, ele sentava de noite numa cadeirinha, e colocava a lâmpada, uma paciência repelente de mosquitos, ficava observando o que estava acontecendo ali. Ele tinha um interesse, né, por mariposas. Então, ele observava o seguinte, que às vezes não, se você botar uma lâmpada em qualquer lugar dentro da sua casa, você vai ver que as mariposas vão ser atraídas para essa lâmpada, né? Mas ele percebia que de vez em quando essas mariposas mudavam assim o voo delas repentinamente, ou então simplesmente caíam, fechavam as asas e puf, caíam. E ele também fez essa associação desse comportamento das mariposas com o aparecimento do morcego. Então ele começou a falar que interessante, né? O morcego quase nunca capturava a mariposa. E ele sabia que morcegos tinham sonares, ecolocação. Então como é que o morcego não pega essa mariposa? Então ele fazia essas observações, e uma outra coisa que ele também concluiu, isso por acaso também, ele fez um pequeno experimento. Pegou um molho de chaves e chacoalhou, assim, quando as mariposas estavam por perto. E ele observou que isso produzia a mesma reação nas mariposas do que o aparecimento de um morcego. Então, com essas observações simples, ele se perguntou isso aqui, em primeiro lugar, tá? Que é uma coisa que deveria naturalmente surgir aqui como uma pergunta. Mas que coisa estranha, né? Qual é a relação entre mariposas, morcegos e chacoalhar de chaves? Hã? Vibração? A vibração? A vibração. Então, assim, ele entendia, obviamente, essa altura do campeonato já se sabia, né, quando ele fez esses experimentos, que morcegos têm ecolocação, e ele resolveu fazer um experimentozinho de barulho ali, uma coisa diferente, né? Com uma vibração na chave contra a outra. Então, ele chegou à seguinte hipótese. Para vocês verem como uma simples observação de uma coisa casual, você leva a uma hipótese, por mais boba que possa parecer a hipótese, isso aqui levou anos e anos e anos de trabalho para ele chegar a uma resposta. Então, a hipótese é que o estímulo acústico desencadeia comportamento de fuga de mariposas. Parece boba essa hipótese? Assim, vocês sabem hoje que... Vocês sabiam que acontecia isso? Que as mariposas tinham essa capacidade? Bom, pelo menos estou dando uma novidade aqui. Eu não sabia que era novidade, mas é uma... Tá bom, que bom. Mas não é, né? No mundo biológico a gente sabe que mariposas... esse comportamento aqui delas, de fuga, é baseado no estímulo acústico. Mas na época em que ele propôs isso, teve gente que deu risada. Como assim? Né? Bom, com base nessa hipótese aqui, ele tem que tentar entender o que o barulho das chaves tem a ver com os morcegos, ou não tem. Né? Porque ele também falou, bom, se o barulho dessas chaves chacoalhando produz a mesma resposta numa mariposa que um morcego, é porque o barulho das chaves também tem alguma coisa a ver com o morcego, né? Chega a ser uma outra conclusão. Então vocês estão vendo que ele foi levado a uma conclusãozinha simples após a outra, não tem nenhum fenômeno aqui de assim, uma luz enorme de genialidade envolvida nesse processo científico de se chegar a uma resposta. A mariposa, então, ele sugeriu que a mariposa detecta sons de alta frequência produzidos pelo balançar das chaves. Ele sabia que morcegos emitiam sons de alta frequência, que a gente não escuta, né? Todo mundo aqui já teve experiência com um morcego que entra dentro da sua casa? Quem mora... Tem, né? Você sabe que o morcego não vai bater em você, não sabe? Fica quieto. Se pegar uma varinha e fizer assim também, você, né, ele não, sabe? Lá em casa tem eu sou a bióloga, né? Meu marido não tem nada a ver com isso, ele trabalha com informática, minhas filhas são as criaturas mais urbanas do planeta. Se surge uma barata, uma vez eu dei uma aula lá em casa, por conta de uma greve, eu dei uma aula lá, assim, que nem com vocês, tinha 30 e tantos alunos na sala, e eu dando uma aula lá, eu não concordava com o diabo da greve, né? Pra variar, não concordo. Aí, de repente, teve um grito. Grito não é a palavra, em inglês é melhor, a palavra em inglês, shriek, denota melhor o tipo de som que saiu do andar de cima da minha casa, um shriek. Todo mundo congelou, né? Subiu, era uma barata. A filha lá, ela tinha uns 13 anos, né?
uma barata que tinha surgido. Enfim, o que eu estava falando mesmo? O balançar das chaves e o morcego, tá? Então, também se sabe hoje em dia, né, que a maior parte dos morcegos que caçam à noite, eles emitem sons ultrassônicos de uma frequência muito alta, entre 20 e 8 kHz, para detectar, né, objetos, lugares. Eles conseguem passar por uma janelinha, porque eles detectam a janela, etc., e presas, né? E nós não escutamos esses barulhos. Essa faixa de som aqui, a gente não tem a capacidade de percepção para os ultrassons. A gente tem uma capacidade muito mais baixa, de 1 a 15 kHz, vocês verem a diferença aqui, né? Então, eles estão conversando o tempo todo, estão emitindo sons, e nós aqui não estamos escutando nada. Então, ele decidiu nessa época que esse comportamento das mariposas indicava o quê? Uma coisa óbvia, se elas estão escutando esses sons, é porque elas têm ouvidos, né? Então, vocês sabiam que mariposas tinham ouvidos? Mas tem. E nessa época também acharam engraçado isso, né? Naquela época que ele falou isso, porque, uma coisa leva a outra. Se as mariposas fogem dos morcegos, os morcegos estão emitindo sons assim, assim, assado, é porque elas escutam esses sons. Portanto, elas têm que ter ouvidos. Então, a partir daí, saiu toda uma linha de pesquisa tentando amarrar comportamento com a resposta comportamental, com estímulo, com os mecanismos intrínsecos, então, necessários para a detecção desses estímulos. Então, realmente, mariposas têm ouvidos, né? Esses ouvidos estão localizados no tórax, então a gente tem a cabeça da mariposa, os gânglios torácicos, e ela tem ouvidos aqui no tórax, tem um ouvido de cada lado. Isso eu já falei, deixa eu ir mais para baixo aqui. Então, aí eles começaram a trabalhar com a estrutura desse ouvido para tentar entender o que estava acontecendo, como é que funcionavam esses ouvidos. E é um ouvido até bastante sensível, mas extremamente simples. Então ele tem, o ouvido está aqui, tem uma membrana timpânica mesmo, então tem um tímpano, é um ouvido semelhante nesse sentido, tem uma membrana que reage às vibrações. E cada tímpano está ligado a 2 receptores, 2 neurônios, tá? Então o A1 e o A2. Então está aqui o tímpano e a ligação a cada um desses neurônios, aqui A1 e A2. Então, o que acontece? Quando você tem um som que chega nesse tímpano, uma frequência, uma vibração, que seriam esses ultrassons produzidos pelo morcego, ele deforma esse tímpano, que é o que acontece com a gente também, né? O nosso tímpano reage da mesma forma a vibrações no ar, que o nosso tímpano, então, é deformado frente a essas vibrações no ar. Esses 2 receptores, então, eles são sensíveis a essas deformações do tímpano. E esses 2 neurônios, então, eles têm essa mesma estrutura que vocês conhecem de outras aulas aí de biologia. Tem aqui o corpo celular, com os dendritos ligados a um axônio comprido, né? Nesse axônio, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, não é uma coisa que eu domino, nem tenho um entendimento muito bom, mas que essa aqui é a direção, então, desse potencial de ação, que é essa transformação que ocorre nas membranas celulares, frente ao estímulo, e que vai, então, descendo pelo axônio, chega lá no finalzinho, nos terminais axônicos, onde, então, tem as sinapses, você tem a liberação, então, de substâncias que transmitem para próximo corpo celular, né, essas informações. E assim essa informação, ela então é transmitida. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui, mas só um pouquinho mais de detalhe, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que um estímulo, como uma vibração do ar, como é que isso aí produz uma coisa que é basicamente elétrica, né? Uma deformação mecânica vai então ser traduzido por um estímulo que vai então liberar essa diferença de potencial que vai ser transmitida pelo axônio. Mas o que acontece quando você tem uma vibração no ar ali é que tem uma deformação mesmo mecânica. E essa deformação mecânica abre certos poros onde você tem então a troca de íons. Então, aí é que ocorre essa transformação de um estímulo mecânico para a transmissão de uma informação que tem potencial, digamos, elétrico, que vai mudando
as membranas ao longo das células, né? É como se você pensasse num, sei lá, deve ter muitas coisas mecânicas, você aperta e que abre um polo, alguma coisa assim. E é assim que funciona essa mudança aí de potencial elétrico, né, que a gente chama de potencial de ação. E esse potencial de ação, então, vai sendo transmitido de célula a célula, e então vai chegando cada vez mais em camadas mais, digamos que profundas dentro do sistema nervoso. Eventualmente, essa transmissão dessa informação aqui vai chegar nos músculos, ou seja, vai ter o estímulo elétrico, então, da musculatura que vai acionar uma resposta motora. Então, basicamente é isso. É um tipo de sinal que é traduzido por um potencial de ação. Esse potencial de ação é transmitido ao longo do sistema neurológico do animal, vai até um certo ponto e volta como uma resposta motora. Então, assim, pelo menos em termos de conceito, é muito simples, tá? Esse potencial de ação, só para ter uma definição aqui, porque está aí uma coisa que eu entendo muito pouco, é dessa área que está ligada a essa parte neurológica, endocrinológica do comportamento. Eu acho super importante entender um pouquinho, mas confesso que eu entendo pouco. Então, quem tiver interesse, isso aqui é uma fronteira super interessante. Então, o potencial de ação é um evento elétrico que ocorre em células excitáveis que desencadeia uma inversão, variação do potencial de membrana da célula. Então, é essa transfusão de íons para dentro da membrana celular, do corpo celular. E aí isso vai sendo desencadeando essa resposta, né? E esses potenciais, então, eles servem para transportar muito rapidamente informações entre e dentro dos tecidos, né? E é muito importante porque, eventualmente, essas informações, esses potenciais de ação vão chegar nos alvos que vão gerar respostas motoras. Esses alvos podem ser músculos, né? Podem ser glândulas também, porque às vezes um potencial de ação ele chega a uma glândula que libera algum tipo de hormônio e esse hormônio então vai gerar toda uma outra cascata de eventos fisiológicos, eventualmente comportamentais. Então, neurônio, se a gente falar neurônio, essa caracterização que eu mostrei aqui, essa figura desse neurônio, acho que é familiar a todo mundo, né? Não são muito diferentes em animais diferentes. Então, se você for olhar uma mariposa, você vai encontrar neurônios parecidos com os do ser humano. Se você for olhar um rato, uma pomba, o basicão é igual para todos. O que acontece é que em animais diferentes as funções são diferenciadas, os tipos de estímulos que vão liberar isso daí também vão variar, ou seja, e mesmo dentro de um único animal, como vocês vão ver nessa mariposa aqui em particular, os neurônios podem ter funções bem diferenciadas. Então, neurônios têm a mesma estrutura de modo geral, mas funcionam de forma diferente dependendo do local ou do que está acontecendo. Então, nessa mariposa aqui, só para exemplificar esse ponto, de que o neurônio pode ter a mesma estrutura, mas eles funcionam de formas diferentes, esses dois únicos neurônios que enervam ali o tímpano da mariposa, A1 e A2, eles têm funções diferentes. Não só isso, eles funcionam de forma diferente, mas a própria localização deles e a questão dos ouvidos também tem um efeito bastante diferente. Quer ver uma coisa que vocês talvez não saibam? Vocês acham que as orelhas de vocês estão na mesma localização? Não estão, né? Eu gosto muito de pintar, então às vezes eu tenho que pensar nisso quando eu vou pintar uma pessoa. Se eu olhar muito de perto e pintar as orelhas em lugares diferentes, assim, uma mais para cima, uma mais para baixo, vai parecer que eu errei. Eu não errei. É porque as orelhas são mesmo. Uma é deslocada um pouquinho mais para cima e a outra um pouquinho mais para baixo. Para que isso? Por que isso é importante? A gente tem uma de cada lado, né, para ouvir os sons que vem. Mas e se o som estiver bem no meio? Para a gente saber se o som está vindo mais de cima ou mais de baixo. Esse deslocamento da orelha da gente quer dizer que o som que está chegando vai chegar primeiro numa orelha antes da outra.
e é uma questão de milímetrozinhos, mas chegando antes de uma orelha do que da outra, eu vou saber a localização desse som. Então, a percepção do som, tanto quando é bilateral aqui, quanto também tem uma dimensão vertical, ajuda a gente a localizar, né, o som em forma tridimensional. Então, se a gente pensa na mariposa, ela tem mais ou menos essa mesma designação. Quanto mais colocado for uma orelha, tipo, para cima ou para baixo, melhor essa percepção do som? Possivelmente, mas aí depende muito do próprio animal. Por exemplo, animais que têm um deslocamento muito grande desse tipo aí são animais, por exemplo, corujas, né? Que tem um deslocamento muito grande dos ouvidos. Às vezes é porque estão funcionando num local que existe uma percepção muito boa. E a coruja caça no escuro, né? Então sim, mas assim, depende muito do animal. Eu acho que a nível de uma espécie só, essas diferenças seriam mínimas. Mas de espécies diferentes, sim. Aí a gente tem que se perguntar exatamente. E aí uma pergunta interessante, olha só uma pergunta de pesquisa interessante que você acabou de elaborar. Se você fizer a comparação de espécies diferentes, esse deslocamento dos ouvidos, qual é a relação disso com algum tipo de questão ambiental mesmo? E como é que você poderia chegar a uma resposta sobre isso? Entendeu? É uma pergunta de pesquisa, e aliás eu nem sei a resposta, então. Pode ser alguma coisa interessante. Então, quando a gente olha essa mariposa, a gente vai ver que tem uma sofisticação e um nível assim, de funcionalidade, a diferenciação que é bem interessante. Então a gente vai ver, por exemplo, nós não vamos ver não, né? Quem viu isso foi o pesquisador, e aqui nós temos só essas informações já mais mastigadas. Mas o receptor, esse A1, ele é sensível a ultrassons de intensidade baixa a moderada. Então, ele tem uma sensibilidade que é diferente do receptor 2. Esse outro neurônio aqui, ele é sensível à ultrassom de intensidades mais altas. Então, já tem uma diferença aqui. Como que eles reagem a ultrassons? A outra coisa que eles descobriram é que esse receptor A1, ele dispara com mais frequência em resposta a pulsos de som do que a sons ininterruptos. E aí a gente pergunta, mas por que isso? O que vocês acham? Como é que o morcego faz para encontrar a presa dele? Ele não faz um zumbido de som contínuo, ele emite pulsos de som. Então, olha só que legal. Em termos evolutivos, a presa evoluiu agora para detectar o seu predador maior, né? Os morcegos que emitem som dessa forma, impulsos. E a outra coisa interessante é que os receptores simplesmente não respondem a sons de baixa frequência, ou seja, as mariposas são surdas com relação aos sons que nós escutamos, né? Vivem num outro mundo, elas escutam sons que são importantes para eles, que são do seu predador. Então, se a gente for ver como é que isso acontece, aí eles fizeram uma série de experimentos, aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses resultados, onde eles emitiam sons com frequências diferentes, de formas diferentes, e viam como que os receptores respondiam a esses sons. Então, por exemplo, aqui nessa linha de cima, tem a atividade neural do receptor 1 e do receptor 2. E aqui o tipo de estímulo que foi emitido. Então, vocês podem ver que aqui o estímulo, o som, né, era um som de baixa a moderada frequência, então está bem esquematizado aqui, não tem nem a numeração. Mas vocês podem ver também que só o receptor 1 que teve uma resposta nesse sentido. O receptor 2 aqui não teve nenhuma resposta, né? Então, podem ver, inclusive, que o receptor 1 aqui, ele tem uma resposta justamente quando o som é emitido. Então, aqui são experimentos básicos e simples, mas que mostram como que cada um desses receptores funcionava. Aqui nessa segunda parte aqui, eles mostraram, por exemplo, aqui está a emissão do som, aqui já é um som, né, um estímulo de intensidade moderada, e aqui um estímulo já bem mais alto. E aí vocês podem ver o que acontece aqui. O receptor A1 aqui, vocês podem ver que ele dispara mais rápido e com mais frequência quando aumenta a intensidade de som. Tá? O receptor 2, ele só responde quando já está muito mais alta essa intensidade do som. Então aqui eles foram aos pouquinhos entendendo como é que funcionava. E a outra coisa aqui que eles mostraram é que esse receptor A1, ele reage inicialmente de uma forma intensa quando o som é produzido aqui, que nem aqui, só que depois que o som fica contínuo, ele passa a ignorar esse som.
Então, ele dispara inicialmente porque o som está na intensidade correta. Mas aí, se o som fica contínuo, ele fica surdo. Né? Outra coisa também interessante é o seguinte. Só tem 2 receptores, os 2 ouvidos. E, no entanto, essas mariposas têm reações muito sofisticadas à presença dos morcegos. Por exemplo, a sensibilidade desse A1 é tão alta aos sons desses morcegos que quando o morcego está a 30 metros da mariposa, a mariposa já sabe que o morcego está lá. O morcego não enxergou ainda a mariposa. Enxergou através dos pulsos de som que retornam para ele, né? Mas o morcego não viu a mariposa ainda e a mariposa já enxergou ele. Então, a mariposa, por isso que a mariposa conseguia fugir também. A outra coisa, eles descobriram que esse A1, o padrão de disparo, é proporcional à altura do som. Então, quando o morcego está se aproximando, esse som está ficando mais alto e o A1 tem esse entendimento de que esse disparo mais frequente ali está ligado à distância que o morcego está. Então, ela tem como escapar desse morcego simplesmente mantendo a distância entre ela e o morcego, porque ela consegue detectar para onde que o morcego está voando, porque ele está com impulsozinhos de som, né? A outra coisa interessante, isso aqui foi uma descoberta subsequente, também com outros tipos de análises, tudo. Mas esses padrões de disparos do A1, dos 2 ouvidos, podem mostrar para a mariposa aonde é que está o morcego. Se o morcego está em cima dela, mais para cima, se está mais para baixo, se está de um lado, se está atrás. E isso aqui foi também uma série de experimentos muito loucos, muito interessantes. Mas eles mostraram o seguinte: da mesma forma que nós temos os 2 ouvidos aqui, então eu tenho certeza que se estourar alguma coisa aqui do lado, se cair uma porta aqui do lado esquerdo, todo mundo vai virar para lá. Vocês vão pensar nisso? Não, vocês vão virar naturalmente, porque o som vai estar mais alto para vocês, vocês vão virar para o lado direito e eu vou virar para o lado esquerdo. Por quê? Porque o som está vindo de lá e esse ouvido aqui detectou isso antes do outro e mandou essa mensagem para o cérebro antes do outro ouvido. Uma fração de segundos. E é suficiente para a gente detectar de onde está vindo esse barulho. E se é um predador, é importantíssimo a gente saber de onde que ele está vindo, né? Então, no caso aqui das mariposas, é bem interessante o seguinte: a mariposa aqui, ela está de um jeito que o morcego está do lado esquerdo. Então, o ouvido aqui do lado esquerdo, o neurônio A1, ele dispara numa frequência maior desse lado aqui do que do ouvido do outro lado. O A1 dispara aqui também, mas é com uma frequência menor, mais baixa. Então, a mariposa sabe que lado que o morcego está. Ou que, quando o morcego está acima da mariposa, o que acontece? A mariposa, ela está batendo as asas, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, ela está ouvindo e ficando surdinha. Ouvindo, ficando surdinha, porque ela está abafando o som quando ela fecha as asas. Então, quando o morcego está acima, o sonar está vindo de cima, ela tem um tipo digamos, de sincronia, de maneira que esses receptores do A1 estão disparando, que mostram que o morcego está vindo de cima, porque esses sons estão vindo de cima e a sincronia de um lado e de outro é equivalente à batida de asa dela. Ok? Por outro lado, quando o morcego está atrás da mariposa, esses 2 receptores eles disparam no mesmo padrão e na mesma velocidade. Então o cérebro interpreta isso como: o morcego está atrás de mim. Então você imagina, são só 2 receptores, 2 ouvidos, e a mariposa consegue extrair essa quantidade enorme de informações disso daí. Mas imagina quantos anos não levou para esse pesquisador e o grupo dele chegarem nesse tipo de informação. E imagina todos os comportamentos que são integrados ali. Isso a gente não está nem falando do voo do bicho, outras coisas, né? A luminosidade, nossa, é bem complicado. Então, resumindo isso daí, tá? Estímulos de ultrassom excitam os receptores auditivos dessas mariposas. Esses receptores auditivos enviam, então, sinais sensoriais aos interneurônios. Esses interneurônios retransmitem essa informação para os neurônios dentro do sistema nervoso central.
que então geram os sinais que excitam os neurônios motores. Neurônios motores causam os músculos a contraírem, né, ou relaxarem. Então, aqui em 5 linhas a gente resumiu mais ou menos 35 anos de trabalho de pesquisa, tá? Então, para chegar nisso daí foram... Você sabe uma mariposa? Não, são muitas mariposas, Então você nunca consegue pegar. Não, ele consegue. De vez em quando ele consegue. De vez em quando a mariposa ou não cai rápido o suficiente, ou ela está fazendo alguma outra coisa e tem um outro estímulo competindo com o estímulo do morcego, entendeu? E aí, senão o morcego morria de fome. Eu li lá no livro que tem a mariposa consegue distinguir se o morcego está longe ou se ele está perto. Se ele está longe, ela está ouvindo ele, só que ele não percebeu ela. Isso, Então ela só basicamente sai da rota dele. Isso. Aí ele não detecta. Mas aí ela consegue detectar quando ele está muito perto, porque ele vai começar a perseguir ela. Aí ela pode fazer uns padrões esquisitos, ela pode dar um giro muito brusco, então cair até o sol para tentar fugir. Ela tem táticas, digamos, diferentes dependendo do nível de perigo, né? Então, assim, essas táticas de cair ou de mudar de voo, assim, abruptamente, é quando o morcego está muito próximo. Quando ela consegue detectar um morcego com uma distância razoável, ela ou fica quieta, se esconde, ou então realmente mantém uma distância padrão e vai se afastando do morcego. Então, o melhor de todos os mundos é que o morcego não consiga enxergá-la, né? Mas se não fosse isso... Ela falha também, o morcego pega ela. Então, nada é perfeito. Nada é perfeito. Então, inclusive, se os morcegos não conseguem nunca detectar isso aqui for a única presa deles, eles vão se extinguir. Porque se fosse a única presa deles, eles vão morrer de fome se as estratégias utilizadas pelas mariposas tiverem avançado tanto evolutivamente que elas deixam de ser a presa favorita dele. Né? Então, é sempre essa corrida armamentista. Né? Você tinha uma pergunta? É mais uma curiosidade, pessoal, porque assim, formiga você consegue matar no grito. Eu queria saber se... Peraí, eu não sei, essa pesquisa eu não estou sabendo ainda não. Você nunca soube que se você tá no palco de uma formiga ou Não, eu quero, você me passa esse paper aí, porque essa aí eu quero... Eu queria saber se a frequência pode ser capaz de matar, mas Não, eu acho que frequência de som não mata, em geral, eu não conheço trabalhos desse tipo, pode incomodar muito, mas vocês tendo qualquer trabalho publicado numa revista boa sobre esse assunto me interessa, tá? Mas assim... é porque pela oportunidade eu imaginei que isso Não, eu acho que a frequência, a emissão de som pode incomodar sim, e pode chegar a causar problemas, inclusive. Por exemplo, essa aqui é só uma informação que não está muito ligada a isso, mas eles sabem hoje em dia com pesquisas que a frequência de som do barulho do bebê chorando incomoda mulheres de uma certa faixa etária. Elas começam a suar mais, dar taquicardia, etc. E a frequência de som de bebê chorando. Por quê? Porque é uma época da vida em que toda a biologia e fisiologia se volta a crianças, a bebês. Depois não, só dá vontade de se enganar, mas isso é outra A música pode estar na dose, estou ligado ao som. Peraí, oi? A tanatose pode estar ligada ao som. Olha, eu acho que talvez sejam estímulos desse tipo que causem isso, mas eu não diria que talvez seja o único estímulo. Ou seja, que a imobilização, né, do animal, quando ele está frente a um predador muito severo, ele pode fingir de morto, digamos, né, não se mexer mais. Só que eu não sei se é só um estímulo acústico, pode ser um estímulo tátil, pode ser pelo olfato, aí eu já não sei. Que é mais comum pelo estímulo tátil. Tem uns bichos, por exemplo, tem Chiroxífera caudata que você pega na rede e tudo, o estímulo de você manusear o animal causa a morte dele, os pulmões inflam e estoura dentro do bicho, basicamente. Então, assim, dependendo do tipo de estímulo, pode causar reações diferentes. O animal congela, né? Mas, sim, é isso que eu estou falando. Tem pouca informação exatamente sobre essas interfaces, de o que é que causa uma consequência A, B ou C. Entendeu?
É uma área legal, mas Professora, complicada. o A2 também não reage a estímulo frequente? Ou ele Ele reage? não, ele reage a estímulos mais altos de som. Sim, mas basicamente. também não. Também há pulsos de som, Pulsos não de frequentes. som, pulsos de som. Quando o negócio... Ela fica surda quando o estímulo é contínuo, ela para de Tá, dar porque prestar atenção. já não é o que ela. Tá. Tem umas... Bom, depois eu falo sobre isso, mas eu vou falar de outra coisa. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. O segundo exemplo, que é mais estudado, que é interessante, é aquele que eu falei para vocês da fuga da lesma marinha. Então, nesse caso aqui, vocês vão lembrar que quando a lesma marinha ela encontra uma estrela do mar na rota dela ali, ou a estrela do mar encontra ela, é mais provável que seja isso, né? A lesma marinha sai então dando essa natação maluca, né, de flexão, que ela vai se debatendo rapidamente para sair de perto da estrela do mar. Nesse caso aqui, as pesquisas mostram que isso aqui é um pouco mais complexo até do que a questão da mariposa, onde nós tínhamos 2 neurônios funcionando, que é o caso da maior parte dos comportamentos que vocês possam imaginar. Não tem só 2 neurônios para a gente estudar, tem níveis e mais níveis de complexidade. Nesse caso aqui, não é um único neurônio, né, ou uma rede neural, é uma coisa já mais complexa. Aí a pergunta é, quando você vê uma lesma marinha dessas fugindo de uma estrela do mar, envolve uma série de ações, né, que são flexões alternadas. Ela vai se debatendo, primeiro para baixo, um U invertido, depois um U para cima. E com esse movimento de flexão ventral e dorsal, ela consegue nadar e tentar se afastar da estrela do mar. Então, como que ela faz isso, né? Então, obviamente, quando você está falando sobre musculatura, que é o caso aqui, essas flexões são contrações dessa camada muscular do dorso e depois seguida por uma contração dos músculos ventrais, que é o que a gente imaginaria, né? Se você tem um comportamento que você está assim, depois você está assim, você está contraindo uma musculatura que está em cima ou está embaixo. Esse aqui é o negócio. Aí a pessoa vai dizendo, como que ela faz isso? Nossa, que pergunta complicada, né? Então, os pesquisadores mostraram que esses músculos dorsais e ventrais eles são controlados por um grupo mais ou menos pequeno de motoneurônios e, basicamente, que esses neurônios eles são ativados justamente quando o animal está na posição contrária àquela que ele já acabou de realizar. Então, os neurônios de flexão dorsal, NFD, que a gente chama aqui, eles são ativados quando o animal está curvado em U, né? E aí, os neurônios de flexão ventral são ativados quando o animal está curvado no U invertido. Então, basicamente, quando o animal está numa posição, os neurônios que controlam a contração muscular da camada oposta são ativados, aí ele vira para o lado oposto. Que é o que a gente esperaria, né? Em termos mecânicos mesmo. Então, basicamente, a gente tem esse padrão aqui de disparos desses neurônios, né? Então, controle de 2 neurônios, nesse caso aqui, de flexores, são os neurônios dos flexores dorsais e tem um neurônio flexor ventral, né? E aí a gente pode ver que eles disparam de formas alternadas, o que faz todo sentido do mundo, porque aí as contrações também são alternadas. Mas aí a gente pode chegar, tá, tudo bom, a gente descobriu que esses neurônios disparam dessa forma alternada, que faz sentido, porque isso aqui gera as contrações alternadas e isso produz um movimento de natação. Mas se você quiser complicar um pouquinho mais a sua vida aí, conseguir mais um financiamento, etc., você pode se perguntar, mas e o que controla a ativação desses neurônios, então? Na verdade, aí você começa a entrar, se é bom arrumar um financiamento um pouco melhor, maior, né, um laboratório. Esse gerador de padrão, então, de natação tem um padrão mais complexo. Vocês não precisam copiar a próxima figura, por favor. Eu não vou pedir isso para vocês em lugar nenhum. Não vou pedir isso, tá? Mas é só para mostrar, pelo menos, que alguém passou pelo menos 10 anos da vida para chegar nessa figura aqui, para mostrar como que funcionaria. Cada coisa aqui é de uma complexidade bastante grande. Então, pelo menos aqui, eles conseguiram mostrar uma série de níveis diferentes de como é que esses neurônios estão interagindo em termos de estímulo
e também de inibição. Então vocês vão ver aqui, antes de olhar o que está escrito aqui, que existem conexões que são conexões excitatórias, aqui que vão, né, fazer com que o próximo nível seja ativado. E nós temos também conexões inibitórias, que são onde tem essas bolinhas. Então aqui é todo um padrão de complexidade de fazer, estimular um grupo de células, inibir as outras e assim por diante. Então a gente começa com as células receptoras aqui, e essas células receptoras, e aqui é a interface então do animal com o seu ambiente externo. Essas células, elas são sensíveis particularmente às substâncias químicas da estrela do mar. Então aqui é que é a chave do negócio. O bicho ele evoluiu para perceber um sinal do seu predador máximo, né? Então, essas células enviam esses sinais para os interneurônios, esse TR1 aqui, então são todos sinais excitatórios, né? Da rampa dorsal, que chama, que seria o grupo muscular ligado à parte dorsal do animal. Aí na próxima etapa aqui, essas células intermediárias aqui, RD, elas interagem com 3 categorias diferentes de neurônios, esses IND, dorsal, né, das células dorsais, esses C2, eu não lembro o que é o C2, mas as células também que inervam a musculatura ventral também. E aqui você vê que tem toda uma rede de conexão excitatória e inibitória. Então, é uma coisa que quando o bicho está numa posição, um grupo de neurônios estão transmitindo informações excitatórias para outro grupo muscular. E assim vai se alternando. Uma hora eles estão fazendo a inibição, outra hora eles estão fazendo a excitação do grupo muscular, né? Então, é assim, eu coloquei isso para vocês terem uma ideia. Aqui no final você tem os neurônios flexores, que realmente vão ativar a resposta muscular. Para terem só uma ideia da complexidade que é necessária para qualquer tipo de resposta comportamental, que envolva movimento que seja. Não é uma coisa muito simples. Professora, fala ali que é das substâncias que tem no tentáculo da estrela, né? Isso. Daí, para ele ser ativado, precisa estar, não é bem em contato, mas tem que estar numa distância mais próxima, então? Uma distância próxima. A estrela do mar é rápida, tá? Uhum. Mas antes, assim, numa distância razoável, uns 30, 40 centímetros, a lesma marinha já tem uma percepção que tem uma estrela do mar ali. Tá. E assim, cada coisa desse tipo, quando você pensa em 2 espécies que estão coevoluindo, sejam coevoluindo no sentido de se ajudarem mutuamente, ou quando não é uma corrida armamentista, onde uma espécie é inimiga da outra, essa corrida armamentista, ela só vai funcionar desde que uma espécie sempre esteja um passinho na frente da outra. Porque a outra, na hora que ela passa na frente, tem uma resposta evolutiva se tiver uma variabilidade genética para que isso aconteça. Professora, no caso, a estrela do mar tem que conseguir perceber a lesma antes da lesma perceber a estrela, senão a lesma sempre Eu acho que perder. isso aqui, assim, às vezes a lesma ganha, às vezes a estrela do mar ganha. Se não fosse assim, essa interação não continuava, não tinha um vínculo. Você só tem uma presa, enquanto que o predador puder alcançar essa presa. E essa presa só vai existir se o predador não conseguir pegá-la todas as vezes. Então, é por isso que é uma corrida armamentista nesse sentido. Na hora que um desses 2 componentes vence a corrida armamentista, isso acontece, o outro deixa de existir. Entendeu? Então, se você bota um predador que consegue sempre pegar a presa, você pode ter certeza que aquela espécie ali vai desaparecer do planeta. Se não tiver variabilidade genética, para aquela espécie evoluir um mecanismo de defesa que vai colocá-la um pouquinho na frente, na próxima rodada do jogo evolutivo, acabou. Né? Sim? Nesse sentido de predação, existe quebra de código também? Existe quebra de código para um predador com relação a uma presa? Existem muitos quebra de código, muitos. De um predador, uma presa com relação ao predador ou do predador com relação à presa. Tanto faz. Você falou só de quebra de código de parasitismo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sempre dou esse exemplo que eu acho bonitinho. O vagalume de uma espécie, a gente até tem um nome para isso, que é a fêmea fatal, que a gente chama.
As fêmeas quebraram o código de outra espécie, onde as fêmeas atraem os machos pelos sinais luminosos. Então a fêmea de uma determinada espécie emite um sinal luminoso que chama os machos até ela para eles cruzarem, para copularem. Fêmeas de outra espécie quebraram esse código, então elas emitem a luz, os padrões de luz da outra espécie. Quando os machos se aproximam, elas jantam esse macho. Então assim, é uma quebra de código, né, nesse sentido, tá? Bom, então, a gente pode se perguntar, tá, frente a tudo isso, né, uma complexidade enorme, um estímulos que não acabam mais, em todo lugar, a gente pode imaginar, existem estímulos de todos os tipos. Se todos os organismos fossem responder a todos os milhões de estímulos que estão ocorrendo simultaneamente, como é que funcionaria, né? Como que os organismos conseguem funcionar frente a essa complexidade toda? Rapidinho, o que é isso aqui? Primeiro que responder em 3 segundos. Que bota a mão pra cima, quem souber. Você me cobre um bombom na próxima aula. Ok, informação muito importante. Eu não estou escrevendo isso, vocês podem anotar aí. Tá? Mas então, o mundo é muito complexo, né? Essa complexidade toda, se a gente fosse ao mesmo tempo usar tudo isso, todos os organismos, nossa, não teríamos como sobreviver. Então, a gente precisa do nosso sistema nervoso ter um filtro de estímulos, aqueles estímulos que são realmente importantes, né? E geralmente, o que acontece é exatamente isso. Os sistemas neurológicos dos diversos animais têm filtros muito bem capacitados. Então, nossos neurônios têm uma habilidade, e as redes neurais, né, de ignorar aquilo que não interessa, informações que estão chegando o tempo todo, e só focar naquilo que é biologicamente relevante para o animal, naquele momento, inclusive. Então, é uma coisa super dinâmica que vai acontecer. E aqui nós temos muitos exemplos, eu vou dar só alguns desse caso aqui, mas voltando à história das mariposas, que eu já falei para vocês, a gente sabe que esses receptores A1 e A2, eles focam somente aquilo que interessa para a mariposa, que são os morcegos, e elas ignoram sons que têm frequências mais baixas, então elas não estão escutando nem grilo, nem sapo, entendeu? Nem coisa nenhuma desse tipo, não interessa. Outro exemplo aqui também interessante, agora já um exemplo que, inclusive, esse filtro pode ser sazonal. Então, machos desse peixe aqui, Polyctes notatus, os machos cantam para suas parceiras, né, quando elas estão prontas para desovar, então o repertório deles de canto é o estímulo para a reprodução, e esses cantos estão em frequências acima de 400 Hz. As fêmeas, elas só são sensíveis acusticamente a essas frequências no verão, tá? No resto do tempo, o macho pode cantar à vontade, se for o caso, elas não estão escutando os machos. Então, aqui é um exemplo, realmente, até dessa modulação e filtragem de estímulos que pode ser até sazonal. A gente também, além da filtragem de estímulos, a gente pode ter, digamos que um aumento de certos estímulos que interessam. Então, quando eu falo nosso, somos todos os seres vivos, né? Eu me coloco junto aqui com a nossa espécie, com todo mundo. Você está querendo perguntar? Professora, como que esses peixes modulam, como que eles desligam? Não sei, aí exatamente nesse tipo de, essa questão neurológica, de como que funciona, né? Quais são as barreiras fisiológicas e neurológicas, é super complexo. E essa parte aqui de entender que eles ligam e desligam, a questão evolutiva é mais a minha praia. Eu entendo por quê. Porque é custoso energeticamente você manter um sistema neurológico ativamente funcionando o tempo todo. Então, se você que nem questão genética, hoje em dia a gente sabe que os genes são ligados e desligados, né, dependendo das circunstâncias. O organismo, ele encolhe ou ele aumenta na necessidade. Ele não investe energia naquilo que não vai ser utilizado. Agora, o como, essa pergunta de laboratório já não vale. No geral, são necessários dois estímulos do neurônio ativo linear. Então, provavelmente tem um estímulo ambiental, que daí pode ser temperatura, pode ser a disponibilidade de água, o que seja. E aí
peixe, você está falando? Água. Sim. Há um componente na água, enfim, e o outro estímulo do Sim, o caso é quando, eu não sei, isso aqui responde assim, os estímulos ambientais. Eu achei que ele estivesse perguntando exatamente no sistema nervoso como que funciona esse ligar ou desligar. Hoje em dia, eles têm esse detalhamento para alguns grupos de órgãos, até mesmo a nível gênico, né, que envolve a parte química. Isso aí eu sou um zero à esquerda. Agora, a compreensão de que os estímulos necessários, às vezes, tem vários gatilhos, isso é super importante, isso é mais acessível em termos da gente entender do ponto de vista ecológico, né? Mas é uma área que quem estiver interessado é bacana. Bom, então, vamos falar dessa da amplificação, né, cortical de certos estímulos. Porque o que acontece é isso, os estímulos estão ali, eles podem ser vitais num momento e não vitais em outro, e esses estímulos, eles são aumentados muitas vezes a nível mesmo do cérebro. Então, eu vou mencionar os dois exemplos aqui, mas usando um sistema só, né? Que essa amplificação cortical, ela ocorre, mas pode acontecer que essa amplificação realmente ocorre a nível superficial, né, nos sensores mesmo. Os próprios sensores podem ter componentes que ligam ou desligam, ou eles são mais abundantes em certas áreas do corpo versus outras, por exemplo. Mas essa amplificação também poderia ocorrer no próprio cérebro. Então, eu vou dar alguns exemplos a seguir, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Só de uma imagem já vai explicar. Não botei isso, peraí. Engraçado. Tá. Bom, eu não sei se vocês... essa imagem aqui vocês já viram antes. Isso aqui é um anúncio que tem na Inglaterra, que é um pouco chocante, assim, né? A imagem é um pouco... Mas o que tem a ver, o que o telefone tem a ver com essa informação aqui de amplificação ou filtragem de sinais? Pois é, mas assim, a nível fisiológico, neurológico, o que acontece? Quando você está no telefone, né? Você está dirigindo. Seu campo de visão e dependendo se você estiver fazendo um texto ou lendo alguma coisa, você também desliga o seu sistema auditivo. Então você está cego e surdo para tudo ao seu redor. Você está cego e surdo na periferia. Isso se as pessoas não têm absolutamente noção quando elas usam o telefone, o que acontece. Porque elas pensam assim, eu estou prestando atenção. O que é prestar atenção? Quando a gente fala prestar atenção, quer dizer que você está desligando uma série de coisas. Quando você foca numa coisa, você necessariamente para focar ali, a nível do seu cérebro, você desligou uma série de coisas. Então, eles já demonstraram com estudos científicos mesmo que a sua visão periférica encolhe. Eles têm muitos estudos e exemplos que mostram isso. Um dos meus favoritos, se vocês Google esse negócio, vocês vão encontrar também, é um estudo onde eles falaram para os observadores lá que estavam os sujeitos do teste, que eles tinham que se concentrar em contar o número de vezes que jogadores de basquete passavam uma bola durante um segmento de um jogo de basquete. Eles tinham que anotar aquilo lá, quantas vezes eles estavam jogando. Bom, durante o tempo que eles estavam fazendo essa observação do jogo de basquete, passava uma pessoa dentro da quadra vestida de gorila. A maior parte das pessoas que participaram desse estudo não perceberam que tinha passado um gorila no meio dos jogadores. Tá? Ou seja, o foco delas era tão grande, especialmente se tivesse um prêmio envolvido, que elas não viram o gorila. Como é que você não vê um gorila passando ali na sua frente? Né? Mas não viram. Um outro exemplo de um estudo também muito legal desse tipo que eu achei gozadérrimo. Deixa eu ver se eu lembro, eles estavam duas pessoas, uma pessoa chegava para outra na rua, então era a pessoa que estava participando do estudo, da experiência, chegava para uma outra na rua para pedir uma informação, interrompia a pessoa e falava, por favor, você me dá uma informação sobre a rua. Nesse momento, entre as duas pessoas, passavam duas ou três pessoas carregando um vidro, um negócio enorme que tapava a visão entre as duas. Nesse tempo em que passava com aquele objeto ali, a pessoa que estava pedindo informação mudava com outra. Mudava. Às vezes mudava até de um homem para uma mulher. Tá? E a pessoa que estava do outro lado, que ia dar a informação, não percebia que tinha mudado. Aquela pessoa que estava pedindo informação para ela, e até o sexo da pessoa. Por isso que quando a gente ouve alguma coisa, quando tem testemunhas,
a gente tem que se questionar. Porque cada um viu uma coisa diferente. Cada um viu o que o cérebro estava querendo ver ou estava precisando ver naquele momento. Alguns estavam com parte do cérebro ligado, desligado, etc. e tal. Tá? Enfim, próxima vez que vocês ligarem o celular, forem responder seu celular enquanto vocês estiverem dirigindo, pensa quantos neurônios vocês acabaram de desligar. Importante. Eu vou falar para vocês de um outro sistema agora bem interessante, de um bichinho. Que gracinha. Olha que gracinha. É muito fofo. É um pet maravilhoso. Pititinho, um bichinho pequenininho assim. Então, esse é o topeira nariz de estrela. Óbvio, não preciso explicar o nome dele, né? Com essas garrinhas maravilhosas. E é um bichinho que vive nos solos mais pantanosos, que ele pode cava túneis. E ele, então, consome invertebrados, principalmente minhocas, dentro desses túneis. E os olhos dele existem, tá? Então aqui quando você olha esse bichinho, isso aqui são as narinas dele, então esses apêndices são ao redor da narina, a boca dele fica aqui no meio, atrás esses apêndices mais curtinhos aqui, e ele tem uns olhinhos lá atrás, minúsculos, que são praticamente insensíveis, não enxergam nada. E ele usa então o tato para encontrar a comida dele. E o tato é em grande parte a responsabilidade desses apêndices, ou desses tentáculos, né? Ele tem essas duas narinas e cada lado aqui tem 11 tentáculos rodeados, narizinho mesmo de estrela. Esses órgãos, esses apêndices, são cobertos com os pequenos órgãos, que hoje em dia já se sabe, né, como é que é a estrutura deles, se chamam órgãos de Eimer. E cada órgão tem uma série de células sensoriais de tipos diferentes, e essas células respondem a estímulos mecânicos, assim como aquela da mariposa, né? Também são estímulos mecânicos de pressão. Então, quando um apêndice desses encontra uma minhoca, um outro objeto, essa pressão ali vai deformar essa superfície celular que recobre, a membrana, né, da pele mesmo, que recobre esses órgãozinhos de Eimer aqui. Isso vai gerar o mesmo tipo de estímulo, de potencial de ação que a gente já discutiu antes. Então, esses órgãozinhos aqui, esses apêndices todos, são extremamente sensíveis a essas deformações que existem dentro do túnel. Então, eles trabalharam em cima disso para tentar entender que tipo de informação é transmitida, aonde que isso acontece no cérebro, como que funciona cada um desses apêndices, por que esses apêndices, por que tem tanto apêndice, por que eles têm tamanhos diferentes, né? Então aqui, por exemplo, você tem os apêndices numerados de 1 até 11, 11 sendo esse mais próximozinho da boca aqui. E eles descobriram que cada um desses apêndices é representado por uma área cortical no cérebro. Então eles conseguiram mapear, vocês não vão conseguir ver daí, aqui é uma área cortical sensorial da topeira, e cada uma dessas inervações aqui corresponde a um desses apêndices. Então, por exemplo, aqui é o apêndice 1, aqui é o apêndice 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Então eles conseguiram mapear no cérebro a área no cérebro que corresponde a cada um desses apêndices. E aí o que eles descobriram é que algumas informações que são transmitidas por esses apêndices têm respostas diferenciadas, unidades, digamos, o número, digamos, de neurônios de cada um desses apêndices varia e, portanto, a resposta do cérebro também tem uma variação. Então, alguns desses apêndices, digamos, têm mais peso do que outros em termos da resposta sensorial. Então, aqui você tem, por exemplo, 1, né, que corresponde a esse aqui, até o 11. E vocês podem ver que esse número 11 aqui, ele tem uma área muito maior no córtex, né, correspondendo a ele, apesar de, na verdade, ele ser uns apêndices menores. Ou seja, esse apêndice em particular, ele é mais sensível, essa seria uma maneira de sintetizar isso aqui tudo, ele é mais sensível do que todos os outros. Todos os outros juntos não, mas que ele é mais sensível que os outros, né, que individualmente.
Ou seja, ele seria, talvez, se a topeira está varrendo aquele túnel ali, ela encontra, digamos, aqui com esse apêndice, ela encontra algo que parece uma minhoca. Quem que vai bater o martelo final de que isso realmente é uma minhoca, vai ser provavelmente esse apêndice aqui que vai dar, opa, deixa eu testar aqui com esse para ver se é isso mesmo. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Essa locação, né, do tecido cortical de cada espécie e, inclusive, de cada parte do corpo, de cada indivíduo de determinadas espécies, é diferente. É diferente porque a percepção do ambiente precisa que algumas partes sejam mais sensíveis ou que o cérebro responda melhor a certas coisas, tá? Então, digamos que o maquinário essencial é básico para todas as espécies, mas essas diferenças vão ser diferentes dependendo da evolução específica de cada espécie no seu ambiente. Então, se você puder imaginar, se a gente olhar como é que são as proporções anatômicas, no cara que essa topeira nariz de estrela, essas são as proporções anatômicas reais, e aqui isso é uma representação, como que são amplificadas a nível do córtex. Da onde que essas informações vêm e qual a importância que o cérebro dá às informações que estão vindo de locais diferentes. Então vocês podem ver que é grande, sim, que é muito importante, que dá muita informação para essa topeira, são os apêndices do nariz. As patas também são tem bastante peso, né? A pata dianteira. As vibriças aqui também são particularmente bem representadas em comparação com como elas seriam anatomicamente. Então é onde o corpo carregou mais células sensoriais, com aquilo que aquele indivíduo vai ver, entre aspas, o mundo. Esse ver pode ter formas diferentes. Tem uma outra topeira aqui, a gente poderia comparar topeiras diferentes para ver por que o mundo é diferente para cada uma delas, né? Como é que elas enxergam o mundo. Nessa topeira aqui, vocês podem ver que as vibriças aqui são absolutamente imensas em termos do que é de informação que elas estão transmitindo para o animal, né? O cérebro, a representação cortical e a pata também. E assim por diante, a gente vai ver espécie a espécie as partes que realmente interessam, né? Então, nesse caso aqui, o ouriço africano, a gente pode ver aqui, nesse caso, as vibriças não são tão importantes quanto no caso da topeira do leste. Provavelmente o meio ambiente deles é outro, então as vibriças não evoluíram para terem tanta necessidade de usarem as vibriças, né, para obter informação. Aí a gente pode ir, né, etc. e tal. No nosso caso também já teve um mapeamento desse tipo, onde a gente pode ver as áreas anatômicas reais em comparação com a representação que isso tem em termos do nosso córtex cerebral. Tá? E aqui esse bichinho ficou, coitadinho, ficou feio, né? Mas esse aqui também não está bonito não, mas tudo bem. Mas assim, como é que cada animal interpreta o seu meio ambiente e transforma isso? Da onde vêm as nossas informações? E a gente até sabe que, por exemplo, uma pessoa, na nossa espécie, uma pessoa que tem um canal sensorial bloqueado, ela acaba ampliando outros canais sensoriais. Existe um aprendizado até neurológico que acontece, né? Uma pessoa que é surda ou uma pessoa que é cega, outros canais sensoriais acabam se ampliando, nesse sentido, para obter as informações necessárias. Então, eu vou fechar daqui a pouco a aula, mas eu queria deixar só a mensagem, né, da importância que tem estudos nessa área, apesar de não ser, como eu falei para vocês, a minha praia, não é meu foco de interesse máximo. Eu acho incrível, acho fantástico e acho importante também, mas é uma área que realmente requer um tipo de investimento, um tipo de estudo diferente. Né, de comportamento animal é uma coisa e as bases proximais que explicam como o comportamento acontece é uma coisa um pouco diferente. E de modo geral, eu acho que, para mim, pelo menos, o que me chama mais atenção é como que cada espécie evoluiu
a sua capacidade própria, usando o mesmo mapa básico de um sistema neurológico, usando esse basicão, cada espécie então desenvolve a sua resposta muito específica aos seus problemas evolutivos e ambientais. Então não tem uma espécie que responda igual a outra, né? Todos os sistemas, algumas coisas são universais, por exemplo, todos os sistemas nervosos têm sistemas de filtro de informações que são irrelevantes para aquela espécie. Então a gente não pode esperar que um morcego vá filtrar as informações da mesma forma que a nossa. Cada espécie é um mundo, um universo absolutamente independente. E aqui esses sistemas de transmissão de sinais, eles são dinâmicos, isso é outra coisa também. Eles são ligados, eles são desligados, eles são direcionados. Em certas épocas da vida o animal responde a certos tipos de estímulos. Quando passa aquela época, o animal pode parar de responder àqueles estímulos. Como eu falei para você, esse estudo sobre mulheres e bebês, uma outra coisa também, aquelas pessoas, tem duas pessoas que falaram que já têm filhos, né? São duas mulheres. Que idade tem seu filho? 9. E o seu? 9 meses. Você deve estar na época mesmo, quando chora, você começa, né? Não tem jeito isso. E pro resto da vida de vocês, mesmo quando os seus filhos forem adultos, já estiverem longe, vocês entrarem num ambiente público e alguém falar, mãe, vocês vão virar. E tem até um som, esse som de como que a pessoa fala mãe, é quase que universal. E ele estimula algumas categorias de respostas comportamentais bem interessantes. Então são áreas assim que mostram que essa capacidade, né, de ligar, desligar ou de focar estímulos é uma coisa super dinâmica e responde, né, às necessidades do organismo. Essas capacidades e habilidades perceptivas, como eu falei, são espécies específicas, então a gente tem ultrassom, né, por morcegos. E aqui eu só dei, como eu falei para vocês, eu usei 3 sistemas para exemplificar, mas isso pode ser uma área realmente imensa. Muito recentemente a gente descobriu, mais recentemente, de que a questão de ultrassons dos morcegos, nos últimos, se eu não me engano, foram os últimos 20 anos, que a gente entendeu a capacidade, por exemplo, de aves de enxergarem ultravioleta. Nós não sabíamos que aves enxergam ultravioleta. Tá? Então nós descobrimos que aves têm até uma outra dimensão que, como a gente não enxerga no ultravioleta, não consegue perceber, a gente também nem consegue imaginar a capacidade de outras espécies. E outras capacidades sensoriais que para a gente são absolutamente inimagináveis, e eu não vou falar sobre isso, a não ser mais tarde na disciplina, quando eu falar sobre deslocamento, tudo. Eu vou mencionar um pouquinho a capacidade que certos organismos têm de migrar, se deslocar por distâncias enormes, utilizando sistemas de navegação e capacidades sensoriais que nós também desconhecemos. Então, por exemplo, tartarugas, aves, muitos outros animais que usam mapas magnéticos, mapas olfativos e etc., e que a gente está começando a entender. Então, basicamente, nessa aula aqui, que eu mostrei para vocês, eu falei, voltei, né, resgatei um pouquinho a origem dessa compreensão da ligação de comportamento e estímulo, falando do padrão de ação fixa, e falei dessa questão de quebra de código, falei de receptores sensoriais de sobrevivência em mariposas, que é um sistema já mais estudado, esse comportamento de fuga da lesma marinha, e finalmente foquei nesse sistema do topeira nariz de estrela. Mas lembrem então aqui que isso aqui é só uma, não posso nem falar que é uma fresta, é um pontinho de luz no que existe nessa área sobre comportamento. É toda uma disciplina diferente, eu nem sei se tem outras na psicologia, se não tem alguma disciplina ligada à neurologia básica assim, sobre comportamento, não sei, para dizer a verdade, mas é toda uma outra disciplina. E lembrando também, antes de sair, o que eu quero que vocês façam, os grupos que já estão formados, é que pelo menos deixem um representante aqui atrás, que a gente vai sortear, tá? E antes de finalizar, tem 2 coisas que eu vou mostrar para vocês. Vocês não podem ir embora ainda, que é a coisa que eu quero mostrar para vocês. Bonita. Perguntas? Vai. O funcionamento operante, no sentido de uma necessidade de alimento, você mostra um comportamento
A quebra de código é em termos evolutivos. Quando a gente usa isso para estudar um comportamento, é uma quebra de código, mas não é evolutivo. Mas sim, você poderia classificar como uma quebra de código nesse sentido. Você usa um comportamento que você sabe que vai ocorrer e você intercepta aquilo ali de alguma forma. Mas é, por exemplo, se pensar em caso Ah. acabaram mudando as comunidades humanas para conseguir alimento. É a longo prazo evolutivo. É evolutivo. É um condicionamento, na verdade, que se tornou uma questão evolutiva que moldou você. Eu acho que é mais uma seleção artificial do que uma quebra de código. Mas eu quero só mostrar para vocês uma coisa que eu gosto. Agora eu vou falar um negócio. Tudo isso eu gosto, mas uma outra área. Que aqui também não é. Eu gosto muito de comportamento, mas eu também gosto de comportamento humano e de outras áreas do conhecimento. Então, eu só apresentar a vocês um cara que tem talvez um dos poemas que eu considero mais belos da língua inglesa e que tem muitos filmes até feitos em cima desses últimos 2 versinhos aqui. E é um poema absolutamente maravilhoso. E desse cara, William Henley. Out of the night that covers me. Ele inteiro, mas a parte que eu acho que ficou mais famosa nesse poema aqui é essa aqui. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. E para mim isso é absolutamente espetacular em termos de lição de vida, né? De o que é que a gente na vida, às vezes a gente quer ou a gente persegue, a gente gostaria de obter e tudo, e às vezes a gente quer culpar todo o resto do universo pelo aquilo que a gente não consegue. E na verdade, essas 2 linhazinhas aqui dizem tudo. Cada um é exatamente o capitão, né, do seu navio mesmo, o capitão da sua alma e do seu direcionamento. Esse cara escreveu esse poema em particular e vários outros. Ele teve tuberculose que atingiu os ossos e tudo, e com 12 anos de idade, mas ele perdeu uma perna com 21, né, teve a perna amputada, ele passou muitos e muitos meses no hospital. E esse poema resultou dessa experiência de vida dele. Então eu acho que é uma coisa bem, bem legal. Eu passo para vocês. Então, pessoal, o sorteio, o Carlos vai fazer o